Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos à nossa disciplina Finanças Públicas e Gestão Orçamentária, que está sendo lecionada aqui neste final de ano, 17 de novembro de 2020, na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Nós somos o programa de mestrado profissional em Administração Pública. Essa é uma disciplina muito importante e a gente pretende constituir ou desenvolver essa disciplina de maneira bem dialogada, com a participação de todos. Afinal de contas, uma das grandes riquezas de um mestrado profissional é justamente a qualidade do corpo técnico envolvido, né? Todos vocês têm históricos, têm bagagens profissionais e acadêmicas que nos serão úteis nessa discussão. Pessoal, a disciplina de Finanças Públicas e Gestão Orçamentária não podia ser mais oportuna. O Brasil vive um momento de crise, uma crise que tem múltiplas dimensões, né? Tem a dimensão sanitária, tem a dimensão política, tem a dimensão financeira, fiscal em especial, dimensão empresarial, econômica. O Brasil é um país de renda média, ou seja, nós não estamos entre os piores do mundo, mas nós estamos naquilo que muitos economistas costumam chamar de armadilha da renda média. Então, é um país que não consegue dar os passos seguintes no seu grau de desenvolvimento, ampliação e inclusão social, ampliação de acesso a recursos básicos, a bens materiais, a vida com dignidade, a inclusão social. Nós temos um quadro de desigualdade ainda muito preocupante. E ao longo dessa disciplina, nós vamos lembrar-nos com frequência desse contexto. Nós somos um país em desenvolvimento com problemas ainda muito graves para serem superados. E nós estamos vivendo um ano absolutamente atípico, um ano histórico. Daqui a 20 anos, vocês vão comentar com seus filhos, com seus netos, o que foi 2020, como que foi sobreviver a esse ano de tantas mudanças e de tantos desafios. E o contexto que o Brasil passa é um contexto muito especial, mas que precisa ser entendido pela sua vertente histórica, pela sua trajetória. Então, nós vamos fazer aqui, nessas primeiras horas do curso, um resgate de alguns pontos dessa trajetória, e eu gostaria de contar com a ajuda de cada um e cada uma que está aqui hoje, para dialogar comigo, para abrir seu microfone de vez em quando, pedir licença para fazer comentários, tá? Isso não é uma coisa obrigatória, obviamente, mas eu de tempos em tempos, vou fazer essa provocação. E vou pedir que vocês me ajudem a resgatar o conhecimento que a gente já tem sobre a trajetória das finanças públicas no Brasil. Tá. Se a gente vai falar de finanças públicas, alguém pode me perguntar assim, poxa, Luiz, você foi voltar lá nos anos de 1960? Eu estou vendo aí pelo seu slide que você foi voltar lá ao golpe, o início da ditadura militar no Brasil em 1964, é isso mesmo? Poxa, não é um pouco longo, não? A gente já não superou essas coisas? Pessoal, nós temos um Estado que sempre foi deficitário, sempre. Quando eu digo sempre, eu estou falando em toda a sua história. O Brasil nunca teve uma organização político-administrativa capaz de gerar mais recursos do que aqueles que ele despende, que ele gasta. Mesmo no período do Império, no período da República, depois de 1889, o Brasil é um país que não lida bem com a ideia de um orçamento público. E esse talvez seja uma das questões centrais da nossa disciplina. Há algo de errado no arranjo político, institucional, administrativo brasileiro, que, embora tenha evoluído e tenha, de alguma forma, se desenvolvido, ele ainda continua subdesenvolvido. Nós temos um arranjo incapaz de nos condicionar, nos dar a correta dimensão de nossas limitações orçamentárias. E isso vai ficar evidente quando a gente pensar nessa história que a gente está propondo aqui. Como vocês sabem, gente, eu sou economista, né? Então, um economista lê a história de uma maneira muito particular, com base nas decisões econômicas, com base nas políticas econômicas. Então, é inevitável que a gente se lembre que o Brasil,
até o final do século XIX, início do século XX, era um grande fazendão. E a própria característica político-administrativa do Brasil era de um Estado criado para defender os interesses da grande fazenda, ou da grande produção agropecuária, em particular do café, mas não apenas do café. Todo mundo que leu Celso Furtado sabe que o Brasil passou por ciclos, né? Ciclos de desenvolvimento, a começar lá pelo próprio pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo dos minérios. E a gente entra lá no século XX, quando a gente, ao final do século XIX, início do século XX, a gente estabelece a República. A organização político-administrativa do Brasil reflete os interesses do poder econômico da época, que era o café. Então, ao longo do século XX, a história do século XX é uma história de sucesso de uma transformação estrutural do país. A gente, através do Estado, através de novos grupos que ascenderam ao controle, ao poder, a gente se destina, a gente escolhe uma trajetória diferente daquela da nossa vocação. Então, a grande discussão do século XX, se a gente tivesse que resumir a história do Brasil no século XX, era falar assim: um país em transformação, um país que reconhece que sua vocação agrária não é uma maldição. E é importante a gente entender isso porque as finanças públicas do século XX, que de alguma forma nos levaram a uma série de mudanças no século XXI, nesse século atual, as finanças públicas do século XX refletem a decisão deliberada em mudar estruturalmente o Brasil. É claro que eu estou falando aqui do processo de industrialização. Aqueles de vocês que se lembram da leitura de Celso Furtado, que se lembram da leitura cepalina, né, da CEPAL, o órgão das Nações Unidas para o Desenvolvimento da América Latina, a ideia do pensamento econômico original latino-americano, essa ideia toda estava muito calcada na percepção de que o Brasil empobrecia com suas trocas externas. Então, na medida que o Brasil produzia e vendia aquilo que ele tinha vocação, que eram produtos, né, agrários, agropecuários, cada vez que a gente produzia e vendia mais, esses produtos ficavam cada vez mais baratos no mercado internacional, e as coisas que a gente comprava com as libras esterlinas ou com o dólar que a gente aferia dessas vendas, essas coisas ficavam cada vez mais caras. Então, na medida que o Brasil trocava com o resto do mundo, ele ficava mais pobre. O que ele vendia era cada vez mais barato, o que ele comprava era cada vez mais caro. A opção por industrializar era uma opção para tentar fugir desse ciclo de empobrecimento. O Brasil não podia continuar tão dependente de importação de tecnologia, de produtos industriais. Então, inicia-se nos anos 30, na verdade um pouco antes, nos anos 20 já, mas principalmente a partir do governo do Vargas, um grande processo de industrialização. E esse projeto de industrialização ganha prioridade sobre qualquer outra. Qualquer outra decisão não era tão prioritária quanto o processo de industrialização do Brasil. Inclusive a gestão das finanças públicas, que passava a ser dependente do processo de industrialização. Então, ao final dos anos 60, final do governo Juscelino Kubitschek, a gente tem um país que está em estágio avançado de industrialização, mas não concluído, um país profundamente dividido do ponto de vista político, algo que nos remete a essa divisão que a gente vê hoje, em termos ideológicos, em termos de reconhecer ameaças externas, em termos de reconhecer ameaças à sua soberania. Então, a gente tem um país profundamente dividido, e esse país acaba sofrendo um golpe, uma interrupção no seu processo de democratização, que não é lá um processo tão democrático assim, mas, enfim, a gente tem um retrocesso. E aí a gente chega em 1964. Tá? Então, toda essa introdução é para dizer assim, o Brasil é um país cuja prioridade era a industrialização, ponto. Nenhum objeto, nenhuma diretriz era mais importante do que promover a industrialização do Brasil. E com esse fim, com esse objetivo, é que a gente observa as reformas implantadas em 1964, a partir de 1964. Entre elas,
a criação do Banco Central, em 1965, a criação da estrutura tributária que a gente tem até hoje. Então, a criação do ICM, que hoje é ICMS, a criação dos impostos federais, a criação do Conselho Fazendário, né, do CONFAS, o Conselho de Administração da Receita Tributária no Brasil, o arcabouço tributário, que hoje, depois de tantas mudanças, de tantos remendos, de tantos arranjos, virou esse pesadelo tributário, esse emaranhado de normas, emaranhado de exceções, algo asfixiante e capaz de tolir, de impedir o avanço da produtividade no Brasil. Foi ali que ele começou. Então, houve uma grande reorganização institucional no Brasil em 1964. É claro que a natureza desse rearranjo é autoritária, é imposta, a natureza é autoritária. No entanto, ela tinha uma lógica muito clara, e, em algum sentido, ela trazia uma modernidade institucional que a gente não tinha. Tanto é assim que a gente convive, por exemplo, até hoje com as bases da legislação que estão lá. Né? A lei de finanças que a gente tem até hoje ainda é uma lei de 1964. Tá. Professor, o Decreto-Lei 200 também, né? O que trata da reforma administrativa, que é de 1967, também foi nesse contexto aí. Justamente. A gente tem uma série de estruturas institucionais que foram estabelecidas nesse contexto. E, em particular, gente, uma das coisas que me estarrece é o fato de que, mesmo com a criação do Banco Central em 1965, uma grande parte das atividades de um Banco Central seguem sendo realizadas pelo Banco do Brasil. Gente, para vocês terem uma ideia de como o Banco do Brasil era importante nessa época, ao final dos anos 60, o presidente do Banco do Brasil era capaz de desobedecer o ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda, na tentativa de controlar a inflação, na tentativa de estabelecer um certo grau de austeridade, ele dava ordens ao presidente do Banco do Brasil para que restringisse a expansão do crédito, e o presidente do Banco do Brasil dizia: não, eu não obedeço ao senhor. Se eu tiver que obedecer a alguém, é ao presidente da República. Então, observe o que é isso. Nós estamos falando de uma dinâmica de poder implantada dentro da máquina pública, dentro da institucionalidade brasileira, que não hesitava em enfrentar quem quer que fosse em defesa dos interesses desse projeto de industrialização. É claro que esse projeto tinha nomes, tinha donos, tinha representantes que o propuseram e que, de alguma forma, o defendiam institucionalmente. Mas, seja como for, ainda que a gente tenha aí uma série de reformas, né, no Plano de Ação Econômica do Governo, PAEG, lá no início do governo militar, nós temos a estabelecimento de uma nova estrutura tributária, nós temos a criação de novas leis trabalhistas, nós temos uma série de arranjos que convivem com a gente em alguma medida até hoje, mas naquele momento a gente não conseguiu separar por completo as funções de um banco central do que antes era o Banco Central do Brasil, que era o Banco do Brasil. Então, ao fazer essa divisão, a gente fez apenas uma parte do dever de casa. E por que a gente está falando sobre gestão da política monetária no contexto de finanças públicas e gestão orçamentária? É porque nós precisamos lembrar que nos anos 60, e ainda em boa parte do final do século XX, o Brasil tinha dois orçamentos. O Brasil tinha um orçamento público, que era um orçamento de fachada, e basicamente ele dizia o que ele ia fazer com os recursos arrecadados de forma legítima, constitucional, através de tributos. Ele tinha um segundo orçamento, que era um orçamento que não passava pelo Congresso, não tinha aprovação do Congresso, e que era paralelo, e que dependia muito mais da impressão de moeda. Então, para que este segundo orçamento, organizado de uma maneira muito menos transparente, para não dizer nada transparente, e muito menos democrática,
para não dizer zero democrática, uma vez que sequer passava por um Congresso. Esse segundo orçamento, ele se assentava sobre uma forma de arrecadação muito cruel, que é a chamada arrecadação ou a tributação inflacionária, imposto inflacionário. Quem que poderia descrever para mim, assim, em linhas gerais, sem muita preocupação com o rigor, o que é um imposto inflacionário? Ô, professor, se a gente... Eu tenho um entendimento, eu acho que um pouco mais raso sobre a inflação, mas seria algo em torno de flutuações, variações de preços ao longo do tempo, nem sempre produzida por critérios definidos. Se a gente levar isso para a questão do imposto, era um imposto que variava por critérios não tão definidos e acordados previamente. Então, talvez o pagador pagava sem saber por que estava pagando aquele imposto, ou no próximo pagamento não iria saber quanto iria pagar. Acho que algo do tipo, criaria uma instabilidade. Eita, me falhou a palavra agora, mas algo como uma instabilidade política, uma insegurança, perdão, uma insegurança jurídica muito grande. Tá, tudo bem. É algo do tipo. Tá, alguém mais gostaria de completar? Também está relacionado quando o governo emite muita moeda, né? Ele inflaciona os ativos. Tá. Vocês dois tocaram em pontos relevantes, tá? Uma ideia da transparência, né, que inexistia, numa arrecadação que não era percebida, não era, digamos, legitimamente estabelecida por leis claras, e o outro, o fato de que ele estava profundamente ligado à emissão de moeda. Mas vou provocá-los um pouco mais, tá, gente? Por que a gente chama isso de imposto? Isso se traduzia em alguma forma de drenagem de recursos da população para o governo? Como é que isso se dá? Alguém tem ideia? Quando a gente usa essa expressão imposto inflacionário, imposto a gente pensa assim, olha, uma parte grande da sociedade vai ter seus recursos subtraídos, esses recursos vão para uma unidade centralizada que vai direcionar aquele gasto para alguma função típica de Estado. Né? É isso que a gente pensa por imposto. Quando a gente fala imposto inflacionário, como é que eu estou drenando? Como é que eu estou trazendo recursos da sociedade para o controle do governo? Ô, professor, não se dá justamente por essa questão de você emitir mais moeda e, com isso, haver uma perda maior por parte daquele que está efetuando o gasto, digamos assim, né? Eu entendo dessa forma, né? Perfeitamente. Agora a gente já está bem mais próximo da concepção que eu queria, Camila. Olha só, a gente tem um processo em que, ao emitir mais moeda, então vamos dizer que a gente tenha lá 100 milhões de cruzeiros ou de R$ 1.000, sei lá, qual era a moeda da época. 100 milhões de cruzeiros em circulação. Aí o Banco Central, o Banco do Brasil, emite um título contra o Banco Central. Então, o Tesouro Nacional, né, o presidente, vira para o presidente do Banco do Brasil e fala assim, emita um título e troque no Banco Central. Peraí, como assim? Não, o Banco Central vai pegar um título do Banco do Brasil e vai entregar moeda em troca. Então, a gente está falando de um mecanismo de impressão de nova moeda, tá? Então, se no primeiro momento a gente tinha 100 milhões de reais circulando na economia, ou 100 milhões de cruzeiros circulando na economia, e a contrapartida de 100 milhões de mercadorias, em termos do valor das mercadorias, 100 milhões de cruzeiros em mercadorias circulando, de uma hora para outra a gente tem 110 de moeda e 100 milhões de mercadoria. Então, através de uma ordem do presidente, o presidente do Banco do Brasil emite um título, entrega ao Banco Central. O Banco Central dá uma ordem à Casa de Moeda, ela imprime papel moeda, entrega ao Banco do Brasil, o Banco do Brasil entrega ao governo. E o governo vai lá e começa a construir uma ponte. Contrata peão, contrata engenheiro,
compra cimento, compra, enfim, começa a construir aquela ponte. Tá? Acontece que, de um momento para o outro, você tinha 100 milhões de reais em mercadorias, 100 milhões de moedas, de meio circulante. De uma hora para outra, você tem 110 de moeda, para comprar os mesmos 100 milhões de mercadoria. Ora, se tem mais dinheiro do que bens e serviços para serem comprados, esses bens e serviços passam a ser disputados, porque tem mais dinheiro em circulação do que bens em circulação. Quando esses bens e serviços passam a ser disputados, o preço deles tende a subir. Tá, mas onde é que está o imposto nessa história toda? O imposto está no fato de que, ao emitir 10 milhões a mais de cruzeiros, o que o governo está fazendo é com que essa nota de 100 reais que está ali no bolso do Teófilo agora, ela passe a valer 90. Quando o governo está fazendo isso, ele está subtraindo valor da sociedade e usando para alguma coisa. Então, a ideia de imposto, quando a gente fala imposto inflacionário, ela é perfeita. O pior é que, como disse o Rafael, esse imposto é nada transparente. Ele não é percebido, ele não é anunciado, ele não é previsto num orçamento, ele não é aprovado por um Congresso. Ele é em paralelo. Então, o Brasil tem 2 orçamentos. Tem um orçamento de tributos e de receita, legítima, legalmente instituído, e tem um orçamento monetário, um orçamento financeiro, sobre o qual não há transparência e violando todos os princípios orçamentários. Todo mundo aqui fez concurso público, vocês tiveram que estudar lá aqueles princípios do orçamento. Um dos princípios do orçamento que a gente tem é da unicidade. Você não pode ter 2 orçamentos, você tem que ter um orçamento, tudo tem que entrar. Você não pode falar assim, não, vou colocar essas receitas de lado e vou tratar de um outro jeito. Né? A gente não pode ter um shadow budget, um orçamento sombra. E era isso que o Brasil tinha. Tá? Então, ao emitir moeda, o que o governo fazia era subtrair valor da sociedade e canalizar para um determinado fim. E, ao fazê-lo, ele tinha, digamos assim, uma liberdade absoluta. Ele não precisava passar sequer pelos trâmites formais de um Congresso Nacional. Tá, então, é isso que a gente quer dizer quando a gente fala que o Brasil vivia uma realidade de 2 orçamentos, um orçamento de fachada e um outro grande orçamento em que a gente tinha esse tipo de tributação inflacionária. Antes de seguir adiante, deixa eu só fazer mais um comentário sobre a natureza desse imposto inflacionário, que é algo que eu acho que os colegas mencionaram aí, quando eles estavam me ajudando a constituir esse conceito. Gente, a ideia da inflação contribuindo para uma maior liberdade financeira do Estado, ela segue presente em qualquer circunstância, sempre que há inflação. Mesmo que a inflação hoje não seja fruto de um processo pouco transparente e deliberado de canalizar recursos à parte daquilo que é contratualmente estabelecido com a sociedade, toda vez que você tem inflação, o que acontece? Um governo qualquer tem compromissos fixos, né? Então eu comprei de um fornecedor como governo, eu fui lá e adquiri aquela minha biblioteca, né? A Universidade Federal Rural de Pernambuco foi lá e comprou o acesso para os seus alunos daquela plataforma chamada Minha Biblioteca. E ao comprar, eu fiz um acordo lá com aquela empresa privada, vamos dizer que eu prometi de pagar para esses caras 30 mil reais por mês, tá? Eu não sei quanto que custa, mas enfim, estou chutando aqui. Tá, então eu tenho um compromisso ao longo do ano de 2020, 2021, de pagar 30 mil reais por mês para esse fornecedor. Só que, na medida que o tempo vai passando e a inflação vai acontecendo, o preço dos bens que estão sendo negociados na economia está subindo. A inflação hoje está na casa dos 3,5% ao ano. A minha arrecadação tributária é com base no preço de venda. Se a inflação está fazendo o preço de venda subir, a minha arrecadação está sendo ajustada instantaneamente, mas o meu gasto não. No contrato que eu tenho lá com os donos da minha biblioteca,
eu tenho valores nominais fixos. Eu vou pagar 30 mil reais por mês. No entanto, a arrecadação que eu estou fazendo, ela está sendo com base em preços que continuamente estão sendo aumentados. Então, uma das maneiras com que os governos, principalmente nos anos 80, se financiavam, era atrasando o cumprimento de obrigações. Todo mundo sabe que hoje no Brasil, um órgão público, quando ele compra, quando ele tem, né, autorização para empenhar um recurso público e realizar uma aquisição, uma licitação, uma compra pública, ele tem até 90 dias para pagar, não é isso? Me corrijam aí se eu estou errado. Se eu tenho até 90 dias para pagar, e eu sou empresário, e eu sei que o governo muitas vezes vai ultrapassar 90 dias para pagar, e eu sei que tem inflação, o que eu faço? Eu já coloco essa gordura lá no meu preço, né? Todo mundo que participa de uma licitação já fala assim, bom, se eu receber vai ser daqui a 120 dias, então eu já vou contabilizar aqui a minha inflação, a possibilidade de perda do valor do dinheiro que está sendo prometido para essa compra. Então nós temos, na verdade, aí uma espécie de uma engana que eu gosto, né? Porque as compras acabam sendo realizadas com preços que não são os preços reais. Ou então a confiança de que vai ter um aditivo, de que mais adiante eu vou entrar com um processo para que esse preço seja reajustado e assim vai. Tá, mas então, só completando a ideia de como que um governo adquire liberdade financeira a partir da inflação, além de ele emitir moeda, principalmente lá nos anos 70, 80, além dele imprimir moeda e ter um orçamento paralelo, um orçamento monetário, que era assim chamado, que não é transparente, que ele basicamente estava subtraindo recursos das pessoas mais pobres. Isso também é importante a gente falar, tá, gente? Esse imposto inflacionário, ele é um imposto regressivo. O que é dizer um imposto regressivo? Vamos resgatar esse conceito aqui juntos. Uma tributação regressiva, por favor. Quem que pode me ajudar aí? No sentido de que quem ganha menos paga mais, termina pagando mais imposto. Justamente. A Tem carga... sobre o consumo, né? A carga, justamente. Em comparação percentual, né? A renda que a pessoa tem. Acaba pagando mais imposto do que os demais. Perfeitamente, gente. É isso mesmo. Eu acho que todo mundo sabe aqui que a carga tributária total que incide sobre hoje quem ganha um salário mínimo é de quase 50%. Está entre 40% e 50% de cada R$ 1.060, R$ 1.040 que a pessoa ganha, quase metade disso vai na forma de impostos sobre os bens e serviços, principalmente, que ela adquire. E quando a gente pega alguém que ganha 10 mil, 12 mil reais por mês, a carga tributária dessa pessoa, depois que você abate todas as transferências, e você inclui todas as transferências, abate todos os impostos, ela deve chegar aí em torno dos 28%, 25%. Então, a gente tem, proporcionalmente à renda, uma tributação mais pesada sobre as famílias de renda mais baixa. A tributação inflacionária, o imposto inflacionário também funciona assim. Por quê? Porque as pessoas de mais alta renda têm acesso a produtos financeiros e as suas decisões financeiras estão menos sujeitas a esse tipo de perda decorrente da inflação, tá? Tá, então, a gente tem aqui um estabelecimento de dois orçamentos, então finanças e gestão da moeda no Brasil caminharam juntos, e não é à toa que a gente vai ter uma discussão mais profundamente deitada sobre as finanças públicas na hora que a gente controla a inflação. Mas deixa eu fazer uma rápida trajetória aqui com vocês sobre esse segundo ponto que eu coloquei aqui no nosso PowerPoint. Coloquei a sequência conta movimento, criação da STN, Constituinte de 87 e Constituição Federal de 88. Então, gente, aqui a gente tem um belíssimo resgate dessa trajetória realizado por uma pessoa que esteve participando de todo esse movimento. Então, lá no livro do Mansueto Almeida e do Felipe Salto, que chama Finanças Públicas, e é um dos poucos que eu não consegui achar lá na minha biblioteca, um dos poucos livros da nossa bibliografia, que eu não consegui achar lá na biblioteca, na minha biblioteca, mas que talvez vocês consigam acesso aí
online, o próprio Maílson da Nóbrega, que depois foi ministro, uma pessoa muito envolvida com esse processo de transformação, ele conta de como que iniciou-se, no início dos anos 80, um conjunto de técnicos estudando como acabar com a conta-movimento, que era essa possibilidade de o Banco do Brasil emitir moeda, o Banco do Brasil lançar mão de suas prerrogativas regimentais para forçar o Banco Central a emitir moeda sempre que o governo federal assim autorizasse. Então, essa conta-movimento precisou ser estudada, existia uma preocupação de como fazê-lo. Em 1986, depois de todos os arranjos mais ou menos definidos, e num processo de transição, de retorno para a democracia, a gente tem finalmente a extinção dessa conta-movimento. Então, a partir daquele momento, fica bem mais difícil a emissão de moeda dessa forma, criando um orçamento paralelo. A gente tem, nesse mesmo momento, obviamente, fazendo parte desse avanço institucional, a criação da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, observe que a própria criação de uma Secretaria do Tesouro Nacional vai se dar em meados dos anos 80. Até lá, a gente tinha uma dificuldade em reunir informações de toda a gestão pública. Não é à toa que até hoje a gente tem alguns dos principais indicadores fiscais sendo calculados pelo Banco Central do Brasil. Já se deram conta disso? Que toda vez que a gente vai olhar as estimativas do setor público consolidado, quem faz essas contas é o Banco Central do Brasil. Isso parece algo atípico, se você for olhar a experiência internacional. Então, o que a gente está vendo é que há um processo muito lento de construção dessa institucionalidade. E nas palavras lá do Maílson da Nóbrega, no capítulo 1 desse livro Finanças Públicas, ele mostra como esse longo e lento processo de institucionalização das finanças públicas no Brasil sofreu um retrocesso ao final do governo Lula e principalmente durante o governo Dilma. Então, a gente teve um processo de aquisição de disciplina fiscal e que esse processo, de alguma forma, foi prejudicado, foi, de alguma forma, atrasado ou até retrocedido, de alguma forma, no período mais recente. Nós vamos chegar lá daqui a pouco, tá, gente? Tá, mas então nós temos a criação da Secretaria do Tesouro Nacional, já em meados dos anos 80. Aí nós temos a Constituinte de 87, que no nosso primeiro encontro ontem eu já comentava com vocês, gente, não dá para falar sobre a Constituição de 88 e ignorar o fato de que a gente teve um processo constituinte muito atípico. A sequência correta deveria ser Plano Real, Plano Cruzado em 1986, Plano Cruzado 2 ao final de 1986. Aí a gente tem a criação, a conversão do Congresso Nacional, eleito em 86, mas a conversão desse Congresso Nacional em Congresso Constituinte, em 1987. Isso é muito grave, por quê? Porque o Plano Cruzado, ele tinha um caráter muito populista, ele ganhou um nível de adesão da população extraordinário. A gente teve a população acreditando de uma maneira muito, muito, muito total, se entregando a um projeto de uma maneira muito visceral, inclusive fazendo defesa pública do presidente, mandando fechar supermercado em nome do presidente Sarney. Se você olhar na internet, vocês vão encontrar essas cenas um tanto ou quanto bizarras, da busca de cidadania por essas pessoas, mas mediante um plano que já estava fazendo água, que já estava baseado muito no congelamento de preços. Seja como for, ao final de 1986, a gente tem as eleições e a gente tem um enorme sucesso de todos aqueles que faziam parte do projeto Plano Cruzado, que era principalmente o PMDB. Então, o Sarney, que tinha sido o presidente do PDS, o partido dos militares lá durante a ditadura, ele, ao final do período de transição democrática, ele migra para o PMDB,
que era o partido da oposição, se elege vice-presidente na chapa do Tancredo Neves, eleição direta, o Tancredo Neves morre, e o Sarney se transforma em presidente, cria o Plano Cruzado em 86, esse plano tem um apelo populista enorme na base do congelamento de preços, e em novembro de 86, o PMDB elege 2/3 dos candidatos que venceram a eleição para o Senado eram do PMDB. Quase metade, 40 e poucos por cento de todos os deputados que foram eleitos em 86 eram do PMDB. Então a gente constitui um congresso PMDBista, com todas as mazelas da baixa política, que hoje a gente chama de centrão, a gente chama dessa maneira convencional e com carga pejorativa muito grande de política convencional do Brasil. Esse grupo domina o Congresso e ele se transforma em Congresso Constituinte e realiza a Constituição de 88. Por favor, não me entendam mal, tá, gente? Eu sou um defensor da Constituição de 88 em vários aspectos. Ela, sem dúvida alguma, é uma Constituição moderna, com vários dos princípios inclusivos que o Brasil precisava ter. Mas ali, meu amigo, entrou todo tipo de populismo também. E não é à toa que a gente tem centenas de emendas à Constituição. Alguém abriu o microfone e gostaria de comentar, por favor? Então, professor, sou da área de Direito, né? Então estudei muito a Constituição e muito curioso do perfil dos constituintes também. A idade dos constituintes era muito elevada, a média de idade era elevada. Uhum. Muitos vieram de candidaturas ligadas a coronelismo, né? Vieram de candidaturas ligadas à tradição eleitoral nordestina, a tradição de cafeicultores, de produtores rurais. Então, do ponto de vista de ganhos sociais da Constituição, para mim, analisando esse cenário, foi até assim surpreendente. Mas os mecanismos fiscais e orçamentários da Constituição, eu acho que são muito desorganizados, sabe? Os capítulos de finanças públicas são confusos, truncados, desorganizados, embora tenha princípios interessantes. Os princípios orçamentários, os princípios de direito público no orçamento público são interessantes, mas a sistematização é muito ruim, sabe? É muito complicada a sistematização. Eu, pelo menos, quando eu estudava orçamento público pela Constituição, eu tinha uma enorme dificuldade, né? Então, digamos que aqueles políticos, o perfil que chegou para o constituinte brasileiro, eles estavam muito acomodados naquele orçamento público tradicional, né? Então, acho que faltou um pouco isso na Constituição brasileira. Faltou transparecer melhor essa possibilidade, que em 88 nós já tínhamos muita coisa boa já, em matéria de doutrina de orçamento público, a gente já tinha muitos avanços, né? Mas eu acho que faltou um pouco isso, muito pelo perfil dos constituintes. Você tem toda a razão, Giuseppe, e perceba que a Constituição de 88 previa uma Lei Geral de Finanças Públicas. Então, previa uma legislação infraconstitucional, que sabe quando que ela foi aprovada? Nunca. Não foi. Continuamos tendo como parâmetro o decreto 4320, né? O decreto 200, a lei 4320 de 64, decreto 200, e a inovação foi apenas na responsabilidade fiscal, né? Foi realmente a única inovação, né? Essa questão aí pós-constitucional. Pois é, então a gente tem aí uma Constituição que prevê legislação infraconstitucional que nunca veio, e que a gente seguiu, de alguma forma, tocando o barco com as legislações que tinham anteriormente, tá? Tá, mas então, ao final de 1988, a gente estabelece a nova Constituição, a gente começa a operar essa Constituição que vincula receita a gastos específicos, o que também viola um outro princípio orçamentário. Qual que é o princípio orçamentário que a gente tem violado quando a gente tem vinculação de receitas? O princípio da não vinculação dos impostos, especificamente?
Justamente, mas a palavra que se usa lá no princípio é afetação. Princípios da não afetação das receitas. Então, gente, nós temos um ambiente orçamentário de finanças que viola os princípios mais fundamentais de orçamento. Um país que tinha múltiplos orçamentos, um país que, mesmo depois que elimina essa multiplicidade orçamentária, não confia na sua classe política para tomar decisões. Uma das coisas que o Paulo Guedes fala com frequência, a gente não sabe se é da boca para fora, conversa de político, ou se ele realmente pensa isso, é que nosso orçamento não toma decisões, nosso Congresso não toma decisões orçamentárias. Eles tomam decisões sobre 7, 8, 9% do volume total de gastos. Os outros são todos obrigatórios, são todos vinculados, todos amarrados, né? O governo não faz gestão orçamentária sobre 92% da arrecadação. Isso é uma tragédia do ponto de vista da gestão, né? E todo mundo sabe, mas fica todo mundo fingindo que está tudo bem. Tá. O que acontece em 1993, tá, gente? Então, 5 anos depois do colapso do governo Collor, né, mais uma tentativa populista de controle da inflação, uma com enorme dano, a gente não pode deixar de mencionar, mesmo que de passagem aqui, o confisco dos recursos, né, a ideia de que ele reteve de uma maneira extremamente violenta a poupança, no melhor sentido, a poupança nacional, os recursos das famílias foram retidos de uma maneira arbitrária e depois restituídos em prestações a partir de 18 meses depois. Tá, então a gente teve o colapso daquela tentativa extremamente mal sucedida e extremamente agressiva, tentativa do Collor de controlar a inflação, depois o governo sucumbe a denúncias de corrupção, inicia-se um governo de transição com o Itamar Franco, e o ministro da Fazenda da época, que não era economista, um sociólogo, Fernando Henrique Cardoso, chama lá a turma que vai fazer o Plano Real para começar a preparar o que seria o Plano Real. E aí cria-se esse Fundo Social de Emergência. Gente, vocês já ouviram falar desse Fundo Social de Emergência? Eu imagino que sim, mas provavelmente vocês ouviram falar com o nome que está ali, ó, no final da frase. DRU. DRU. Desvinculação das receitas da União. Na primeira vez que a desvinculação das receitas da União foi proposta, ele se chamava Fundo Social de Emergência. O curioso é que ele não era nem social nem de emergência. Era apenas uma desvinculação de receitas, tá? Tá, e por que se faz isso? Ora, porque aquele momento, depois de 5 tentativas frustradas de estabilização da inflação, já se entendia que sem uma base fiscal no controle da inflação, nenhum plano se sustentaria. Então, a maneira que eles encontraram de fazer isso é falar assim, olha, a gente precisa interromper esse processo de desequilíbrio fiscal, sendo um dos promotores da inflação. E isso acontece antes do Plano Real, antes da introdução da nova moeda. O que não acontecia nos outros casos. Sempre anteriormente, quando a gente tentava fazer a estabilização, seja Plano Cruzado 1, Plano Cruzado 2, Plano Bresser, Plano Verão, sempre que a gente tentava fazer essas estabilizações da inflação, né, planos de estabilização, assim eram chamados, a gente relegava a um segundo momento a questão fiscal, que era mais difícil. Não, a gente começa introduzindo um congelamento de preços, mas ele é temporário, aí depois a gente faz um reajuste de tarifas públicas. Opa, peraí, mas como é que você vai querer controlar a inflação se logo em seguida você faz reajuste de tarifas públicas? Então, haviam contradições muito evidentes nessas tentativas de controlar a inflação, que mais cedo ou mais tarde se mostravam inócuas, né? Essas estabilizações se mostravam inócuas. Ali não, pela primeira vez a turma fala, vamos fazer o ajuste fiscal, entre aspas, antes, depois vamos introduzir a moeda nova. A partir essa primeira licença para remanejar recursos das receitas vinculadas, a partir dali, sempre a gente teve desvinculação das receitas da União. Sempre. Passou pelo governo Fernando Henrique, entrou pelo governo Lula,
passou pelo governo Dilma, passou pelo governo Temer, e agora também nós temos desvinculação da Receita da União. A novidade agora, gente, é que a nossa desvinculação das receitas da União é um pouco mais duradoura. Antes a gente aprovava por um período de 2 anos, de 3 anos. Até onde que vai a desvinculação da Receita da União? A última vez que foi aprovada? Alguém se lembra? Ouviu essa notícia por aí? – 2023. 2023. Até 2023, nós temos a licença de remanejar uma parte de recursos que a Constituição prevê que elas sejam receitas vinculadas, tá? Então, desde que começou essa história em 93, todo governo que ia se eleger acusava o anterior, falava, ah lá, ó, ele está desvinculando o recurso das suas causas sociais. E aí, na hora que ele assumiu o poder, falava, não, a gente precisa desvincular. Aí vinha o outro e falava, ah lá, ó, aquele governo está fazendo isso, é um absurdo. Na hora que ele chegava a vez dele, ele também fazia. Então a gente vê uma espécie de um me engana que eu gosto. A gente acusa o poder incumbente e quando a gente assume, a gente faz a mesma coisa. Independente de partido, independente de posição ideológica, espectro ideológico, político, o que for. Então, a gente não pode deixar de mencionar aqui, gente, que existe uma espécie de viés comportamental na maneira de lidar com o orçamento. A nossa classe política, ela tem uma dificuldade em entender assim, eu tenho tal volume de recursos e eu vou gastar aquele volume de recursos. Existe uma crença mítica de que o governo sempre pode gastar mais. Eu conheço economistas relativamente respeitáveis que vão e escrevem artigos em jornal dizendo assim, o orçamento de um país não é igual ao orçamento de uma família. A gente realmente não tem as mesmas restrições. E eles não se dão conta de que eles são apenas mais um capítulo na história de um país que sempre teve dificuldade em lidar com restrição orçamentária. Alguém está com o microfone aberto? Gostaria de fazer um comentário? É só dizer, professor, que o contexto brasileiro ele é muito complicado, né? A população em geral, porque antes da gente olhar para os políticos, a gente precisa ver o espelho populacional brasileiro. A população em geral não entende disso, não entende orçamento, não entende essas regras de orçamento público, não consegue entender. Aí vem um pouco da cultura colonial também brasileira, né? A dependência de uma decisão que vem de outro país, que vem da sede da coroa, né, portuguesa. Nós passamos 320 anos sob a égide de um regime colonial. Então, isso tudo é um contexto muito maior do que assim, eu entendo, do que esse da questão política no Congresso, né? Se pegar os nossos parlamentares, talvez os mais experientes entendam alguma coisa, mas, no geral, nem os nossos parlamentares entendem bem disso. Então, eu acho que isso passa por um processo educacional profundo, amplo e restrito, para começar na educação básica no Brasil, né? É verdade. Existem iniciativas, Giuseppe, sobre cidadania fiscal. Tem muita gente que fala assim, não, o brasileiro precisa saber melhor quais impostos paga, como que os paga, quem fica com a carga desses impostos, de modo que ele se aproprie um pouco mais de que não tem político dando nada. Né? Aqui, no lugar onde eu moro em Aldeia, a gente teve uma eleição agora para prefeito, e eu conversando com pessoas simples dessa região, as pessoas falam assim, não, eu vou votar na candidata tal, porque ela reativou aqui o centro médico. Como assim ela reativou o centro? Não, foi ela que trouxe de volta o centro médico que tinha aqui e tal. E você fala assim, ah, foi ela, né? Foi ela. Ah, beleza, tá. Tem outros que dizem assim, não, foi o vereador tal que a gente foi lá, falou com ele mandou asfaltar isso aqui. Então as pessoas ainda têm a sensação de que elas ganham. Alguém está dando para elas alguma coisa. Elas não se apropriam dizendo assim, não, aquele miserável lá foi lá e pegou o meu dinheiro e trouxe para a minha rua.
elas não têm essa conexão, né? Então, é realmente, como você disse aí, a gente precisa constituir uma cidadania que ainda está muito incipiente. Mais algum comentário ou posso seguir? Professor, Pois não. qual a sua opinião sobre a DRU? Porque, assim, até me parece que no momento faz até algum sentido, né? Você tem mais de 90% do orçamento engessado. Até certo Tá, ponto não faria sentido tá. usar como ferramenta, né? O aspecto político deixa de lado por enquanto. Não, a minha ideia é que as receitas deveriam ser totalmente desvinculadas. Totalmente desvinculadas. Não deveria ter nenhum tipo de vinculação, nenhuma receita. Ah, não, mas tem contribuições que são muito específicas, são para fins sociais, é assim, você está sendo inconstitucional, professor. De fato, eu sou contra esse princípio de que você deve vincular receitas. E esse é uma ideia fundamentada nos princípios orçamentários. A gente deve ter a decisão política de cortar dinheiro de um lugar e colocar no outro. As pessoas têm que assumir esse ônus. O Congresso Nacional não quer assumir esse ônus. E aí ele colocou essa farsa. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho que o resultado dessa relutância em tomar decisão sobre orçamento é o colapso dos investimentos públicos. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho alguns números que geram exatamente isso. Mas isso, honestamente, Teófilo, qual que é meu grau de influência para isso? É zero. Eu sou um cidadão que pensa que o orçamento deveria ser discutido todo ano. Eu acho que deveria chegar e falar assim, vem cá, quanto que a gente gasta naquela escola em tal lugar? Está pouco? Está muito? Como é que está o resultado daquela escola? Como é que está o grau lá a nota do IDEB daquela região? A gente deveria fazer essas avaliações para aprovar o orçamento. E não deveria entregar dinheiro em lugares onde não está entregando o resultado. Eu não vou ser simplista aqui, tá, gente? É claro que a avaliação é uma coisa que precisa ser feita com cuidado, precisa se reconhecer as insuficiências institucionais de diferentes lugares. A gente não quer criar mais bolsões de pobreza, mas a garantia de disponibilidade de recursos, ela, primeiro, não é real, tá? Essa vinculação de receita não se transforma numa disponibilidade de recurso real, e segundo, ela não é efetiva, ela não gera o resultado que a gente gostaria. Então é mais um me engana que eu gosto. A gente acha que está priorizando saúde e educação, e não está. Não é isso que é priorizar, saúde e educação, não é a vinculação da receita que vai fazer essa prioridade. Tá, então vamos lá. Deixa eu voltar aqui, porque eu quero concluir esse slide, que a gente já ficou nele muito tempo, tá? Em 2000, na Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos aí a grande novidade, tá, gente? Pela primeira vez, a gente tem uma legislação que busca deliberadamente limitar o grau de liberdade da gestão fiscal, da gestão financeira do Estado. E aí ela propõe mecanismos de aferição, que são objetivos, ela propõe mecanismos de punição, que são objetivos, e você deve se perguntar, acho que cabe perguntar, como é que a gente aprovou a Lei de Responsabilidade Fiscal? Como é que o Congresso deixou a gente aprovar uma lei como essa? A gente sabendo o país que tem, a gente sabendo a maneira de fazer política que a gente sempre fez. Por que a gente conseguiu aprovar a Lei de Responsabilidade Fiscal? Alguém sabe a explicação? Professor, isso tem a ver com o contexto de déficit público, de mais empréstimo internacional. Então, internacionalmente, a gente precisava ter um tipo de legislação que assegurasse a amortização da dívida, o pagamento, juros, algo assim? Isso tem a ver, Juliana, se você pensar na justificativa para a Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente, de fato, precisava para poder, inclusive, ser um país capaz de credibilidade, de ter credibilidade na sua gestão, alcançar recursos de investimento e tal. Mas eu estou perguntando assim, o que fez a nossa classe política autorizar a Lei de Responsabilidade Fiscal? Eu quero perguntar bem objetivamente, assim, vocês acham que a nossa classe política falou assim, poxa, é verdade, hein? A gente já fez muita bobagem aqui, a gente tem que fazer um meia-culpa,
E agora nós vamos ser mais bonzinhos, nós vamos realmente aderir a esse negócio. Vocês acham que houve uma racionalidade magnânima em defesa do estatal público, do interesse coletivo? Eu não quero parecer cínico, tá, gente? Mas é claro que isso não aconteceu. Tá? A nossa classe política, a qualidade dela, é oportunismo, é o que caracteriza a nossa classe política. Tá? Então, havia, sim, uma oferta. O presidente Fernando Henrique Cardoso nomeou um conjunto grande de técnicos que viajaram o Brasil inteirinho e sentaram com cada governo estadual, cada secretário de Estado, não apenas os governos estaduais, mas as grandes cidades, cujas finanças às vezes são maiores do que finanças de estados, né? Se você pegar o orçamento da prefeitura de São Paulo, ela provavelmente deve ser o terceiro ou quarto maior orçamento do Brasil, tá? Comparado aos orçamentos públicos. Então, essas missões do Ministério da Fazenda visitaram cada um dos governos estaduais. E esse pessoal sentou na frente do secretário de Fazenda e falou assim: deixe-me ver suas contas. E aí o secretário falava assim: você deve estar maluco. Nem eu sei as minhas contas todas. Ninguém vai saber conta nenhuma. O cara fala assim: olha, liga para o governador, porque ele já falou com o presidente da República. Já está combinado. Você vai me deixar ver suas contas inteiras e eu vou fazer um pacotão de renegociação das suas dívidas. Você vai sair dessa como sendo o cara que equacionou as finanças públicas do seu estado e que liberou um monte de empréstimos internacionais para trazer novos investimentos. Você vai sair daqui como tampa. Mas para isso, você vai ter que fazer duas coisas. Primeiro, você vai ter que me levantar todos os dados das finanças públicas estaduais. E segundo, você vai ter que autorizar a sua bancada no Congresso a apoiar a lei de responsabilidade fiscal. Sem esse jogo, sem esse acordo, não teria lei de responsabilidade fiscal. Se não houvesse uma espécie de anistia para todo tipo de bobagem que se fazia nos governos estaduais, se não houvesse esse tipo de anistia, nenhum acordo teria sido feito e a lei de responsabilidade fiscal não teria passado. Pessoal, eu vou pedir vocês 3 minutinhos de intervalo. É bom que todo mundo levanta, toma um café. Eu preciso atender uma ligação e a gente volta em 3 minutos, pode ser? Ok. Certo, professor. Obrigado. Obrigado.
Pronto, gente? Podemos retomar? Podemos. Legal. Ótimo. Então, pessoal, eu vinha contando para vocês que a gente teve uma lei de responsabilidade fiscal que não caiu do céu, que ela foi negociada com base em algo que a gente vê regularmente no cenário do século XXI de finanças públicas no Brasil, que é a renegociação de dívidas de estados e municípios. Isso aconteceu no momento prévio à responsabilidade fiscal, isso já aconteceu outras vezes de lá para cá, e isso está na iminência de acontecer novamente. Às vezes dá-se o nome de novo pacto federativo, às vezes dá-se o nome de redistribuição das atribuições de estados e municípios com o governo federal, mas a gente sempre tem a necessidade de resgate dessas unidades subnacionais, de estados e municípios, com alguma regularidade, tá? Nesses últimos 20 anos. Ali também se estabeleceu aquilo que veio a ser chamado de tripé macroeconômico. Quem é que me lembra aí os elementos desse chamado tripé macroeconômico? Acho que é o câmbio, né, flutuante. Isso. Que é a inflação, né, que é a meta de inflação, e os juros, Sistema né, de meta. a taxa de juros, né. Não, o terceiro tem a ver com a questão fiscal. Responsabilidade fiscal. Mas é mais específico. São as metas de superávit primário. Isso. Então, a gente tem um conjunto que, de alguma forma, foi o conjunto mais bem sucedido de política econômica da história do Brasil. Vigorou principalmente durante 16 anos, os governos de Fernando Henrique e Lula. Então, o tripé macroeconômico é uma combinação do sistema de metas de inflação com o Banco Central independente, ainda que ele não seja independente na Constituição, ele é independente na prática, então ele toma decisões de juros para controlar a inflação e não precisa dar, pelo contrário, ele tem que dar justificativa se ele errar, se ele não conseguir controlar a inflação. O câmbio flutuante, que de alguma forma faz com que a gente consiga absorver choques externos com maior facilidade. Então, um momento em que há maior incerteza, como aconteceu no Brasil deste ano, o que acontece? O câmbio explode lá para cima, a gente para de comprar de fora e a gente começa a vender muito mais para fora. Então, acaba a gente tendo um mecanismo de absorção de choques externos. Isso faz com que o Brasil não tenha tantas dificuldades em se financiar, mesmo diante de crises internacionais. E o terceiro elemento, as metas de superávit primário. Então, até o nome superávit primário precisa ser entendido. Ele também não nasceu. Em outros lugares do mundo, ninguém discute superávit primário. Faz parte da construção institucional nacional. A gente criou esse conceito para mostrar, olha, o Brasil tem um conjunto de obrigações fiscais que são despesas, digamos, primárias. Aí deu-se esse nome, despesas primárias. E tem outras que são despesas financeiras. Se a gente separar essas duas coisas, a gente pode ver o grau de saúde, né, de viabilidade do Estado no Brasil, pensando o quanto que sobra depois que eu pago as contas primárias. Em outras palavras, o quanto que eu tenho para pagar das minhas obrigações financeiras. E aí criou-se a prática, estabeleceu-se uma prática no governo Fernando Henrique e depois, principalmente, no primeiro governo Lula, de elevados superávites primários, fazendo até com que a gente tivesse uma trajetória muito saudável da dívida pública. Então a gente tem o tripé macroeconômico sendo bem sucedido, criando um ambiente de certa estabilidade nas finanças públicas, mas que, com o governo Dilma, a gente teve uma espécie de um retorno ao desenvolvimentismo, um retorno à ideia de que, em nome das prioridades estruturais, de mudanças estruturais na economia, a gente colocaria em segundo plano a gestão fiscal, a austeridade fiscal. Então, havia uma crítica à austeridade fiscal. No Brasil, a gente chamar alguém, acusar alguém de austeridade fiscal é como se a gente xingasse a mãe dele. Em outros lugares do mundo, se a gente disser que a pessoa tem austeridade fiscal, a gente está fazendo elogios.
Na Alemanha, se você disser que um governo é muito austero do ponto de vista fiscal, você está fazendo um elogio a ele. Você está dizendo, não, esse daí é do jeito que a gente gosta. Esse daí é como tem que ser. No Brasil, a gente criou essa ideia. Primeiro que o Brasil nunca teve uma verdadeira austeridade fiscal, né? O Brasil nunca deixou de gastar mais do que arrecada. Mas, seja como for, a gente tem um processo de priorização de medidas que não foram bem-sucedidas, de transformação da estrutura produtiva, a ideia de criação de campeões nacionais, a ampliação do tamanho do BNDES. Gente, o Brasil, no governo Dilma, ele se vangloriava de ter o maior banco de desenvolvimento do mundo. O BNDES, em determinados momentos, em termos de passivo, era o maior banco de desenvolvimento do mundo. E o Brasil se vangloriava disso. E o mundo inteiro olhava para a gente e falava assim, esse povo é doido, esse povo é maluco, como é que eles têm um banco de desenvolvimento tão grande como esse? Tudo isso em decisão política, decisão sem fundamento, muitas vezes econômicos, fazendo investimentos em lugares que não iam dar certo, projetos que não necessariamente gerariam um retorno financeiro. Então, a gente teve um retorno ao passado. O desenvolvimentismo era o que caracterizava boa parte da gestão pública no século XX. Além disso, a gente tem ampliação no número de carreiras do setor público. Gente, no capítulo 2 lá do livro do Salto, do Felipe Salto e do Mansueto Almeida, existe um resgate de todas as carreiras públicas que foram previstas na Constituição de 88, mas que só saíram do papel lá no governo Dilma. Uma delas, o do Ministério Público. O número como é que é o nome, gente? De procuradores de Ministério Público foram contratados a partir dos anos 2010 é um número extraordinário. A gente realmente ampliou enormemente o Ministério Público, ele se transformou em algo efetivo, mas isso também teve a criação de muitas carreiras no setor público, tá? Tá. Para concluir esse grande resgate histórico, nós temos em 2016 duas novidades. A criação da Instituição Fiscal Independente, nós vamos falar muito dela nessa disciplina, o estabelecimento do teto dos gastos, que, se a gente for observar a nomenclatura original, isso se chama novo regime fiscal, nós vamos falar bastante dele aqui, e a gente tem, no ano passado, a aprovação da reforma da Previdência, que ninguém imagina que vai resolver todos os problemas, mas que sem resolver esse problema, eu vou mostrar daqui a pouco alguns dados, a gente provavelmente não teria muito o que conversar. Mais recentemente, no ano de 2020, nós aprovamos um segundo orçamento, o orçamento de guerra. Então, observe o que nós estamos fazendo aqui, gente. Nós estamos voltando a ter dois orçamentos. É claro que, nesse caso, o segundo orçamento, o orçamento de guerra, ele também faz parte do orçamento, ele também vai ser contabilizado dentro das estatísticas do setor público consolidado. Existe transparência e existe aprovação do Congresso para que ele se faça, tá? Então, não é exatamente a mesma coisa que no passado, mas a gente reconheceu a ideia de que, numa circunstância tão especial, era preciso ter regras especiais. E a gente vai falar sobre esse segundo orçamento, ou a execução dos recursos ao longo do ano de 2020, tá? Para terminar esse longo resgate, eu queria só chamar a atenção de vocês que nós temos um grande problema, e isso vai ser o tema do nosso último slide aqui dessa aula de hoje. Nós temos um problema na não observância do ciclo orçamentário em 2020. Então, a gente já devia ter aprovado o projeto de lei de diretrizes orçamentárias da União, a gente não fez, e a gente já deveria estar na fase final de aprovação do projeto de lei orçamentária anual para 2021. Nesse caso, a gente tem histórico de, às vezes, não conseguir aprovar a lei orçamentária dentro do ano anterior, como previsto na Constituição, mas esse, digamos, é um problema menos grave, tá? A aprovação da lei de diretrizes orçamentária, eu vou argumentar com vocês que é um problema mais grave e sintoma também de problemas muito profundos. Vamos mostrar alguns números para a gente contextualizar toda essa conversa que eu vinha falando aqui. Primeiro é o número da carga tributária agregada no Brasil, como porcentagem do PIB.
Vocês podem olhar para esse diagrama e verem apenas uma reta crescente. Mas eu gostaria que vocês olhassem de maneira diferente. Primeiro, observem que a partir dos anos 20, a gente tem uma tendência claramente altista, tá? De 1920 para cá, a tendência é claramente altista. Essa tendência é praticamente monotônica até os anos 60, mas naquele período que a gente deu destaque, de 1964, a gente teve um salto de patamar. Antes a gente tinha um crescimento quase linear da carga tributária, a gente teve um ajuste e um salto de patamar. Isso aqui não é parte dessa tendência de longo prazo, isso aqui foi um ajuste. E a partir desse ajuste, nós passamos a ter um patamar que vigorou até o início dos anos 90. Dos anos 90 para cá, a gente teve mais um ajuste um pouco mais longo e a gente passou para um novo patamar. Então, o que a gente vê é, período como um todo, a gente tem a tendência altista, mas a gente tem momentos de ajuste e que, ao fazer esses ajustes, a gente parece alcançar novos patamares de tributação. Hoje em dia, ninguém em sã consciência acredita que seja possível reduzir a carga tributária no Brasil. A gente acha que o país tem dívidas sociais grandes demais para a gente deixar de tributar as atividades produtivas e as famílias e canalizar esses recursos para transferências, para assistência social e assim vai. De toda forma, esse patamar aqui é um patamar bastante elevado quando comparado a outros países de renda média, como o caso do Brasil, tá? Tem países no mundo com carga tributária bem superior à do Brasil, mas países com o mesmo nível de desenvolvimento que o Brasil tem, na América Latina, para vocês terem ideia, a média é inferior a 25%. A gente tem uma de 33%, tá? Segunda evidência que eu preciso resgatar junto com vocês aqui é sobre o gasto primário do governo federal. Então, é aquela despesa que a gente depois vai definir com muito cuidado, com toda rigor, mas são aqueles gastos que excluem o pagamento de despesas financeiras, de juros da dívida. Então, a gente vê que existe uma boca do jacaré se abrindo aí, a despesa primária é crescente até o ano de 2018, a partir daqui de 2018 a gente vai ter uma pequena queda em direção a 2020, mas basicamente a gente alcançou aqui um teto, né, de 20%. Desses 20%, metade é despesas com previdência. Então, a reforma da Previdência não era apenas uma necessidade. Alguns dias atrás, o Conselho Federal de Economia publicou uma nota classificando os partidos do Brasil, os partidos políticos no Brasil, entre aqueles que atuaram na subtração de direitos e aqueles que não atuaram na subtração de direitos. E foi uma nota muito infeliz que o Conselho Federal de Economia fez. Por quê? Porque todo partido que tinha apoiado a reforma da Previdência foi considerado um partido que estava atuando para subtrair direitos das pessoas. Gente, o fato do Brasil, com o tamanho da população idosa que tem, gastar 10% do PIB com Previdência é uma anormalidade, anomalia. Não existe país no mundo com a mesma estrutura etária do Brasil que gasta 10% do PIB em previdência. Não existe algo de muito errado com a nossa previdência, basicamente vocês sabem disso. A maioria de vocês entraram no serviço público depois de 2003 e, portanto, vocês sabem que hoje vocês de fato contribuem para a integralidade daquilo que serão os seus vencimentos lá na frente. Tá, a outra evidência que eu queria mostrar para vocês, gente, que embora nós tenhamos um Estado que é grande, que gasta muito, ele tem um efeito sobre a concentração de renda que é muito, muito, muito modesto. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês é um conjunto de gráficos do chamado índice de Gini, ou coeficiente de Gini. Gente, o coeficiente de Gini é apenas uma medida de desigualdade, tá? Então, a gente vai comparar valores e ver o quanto que eles são concentrados ou não para uma determinada população, né? Um conjunto de indivíduos.
Então, aqui o que a gente vê é o coeficiente de Gini, se a gente fosse apenas levar em conta os vencimentos privados das pessoas, das famílias, das empresas, e depois a gente vê, levando em conta, todos os vencimentos, inclusive gastos públicos feitos em seu nome. Então, se a gente pegar o efeito do Estado sobre a renda final dos indivíduos, aí você tem lá uma família que tem 3 crianças e todas elas estudam escola pública de boa qualidade. Então isso funciona como se fosse uma renda anual de, sei lá, 40 mil reais para essas pessoas. Então, considerando todos os programas públicos, como que eles impactam o grau de acesso das famílias a bens e serviços, a gente tem um coeficiente de desigualdade de renda antes da atuação do Estado e depois da atuação do Estado. Então, esse coeficiente de Gini, quanto mais próximo de 1 ele for, mais desigual é aquele país. Então, aqui na Suécia, que é um dos países mais igualitários que tem, a gente tem aqui um coeficiente de Gini de 47, se a gente não levar em conta a atuação do Estado. Levando em conta os programas de distribuição de renda, de políticas públicas, de apoio à assistência social, esse coeficiente de Gini na Suécia cairia para 23. Então, de 47 para 23. Isso significa que o Estado da Suécia é muito poderoso no sentido de redistribuir renda, de maneira que ele faz com que a renda final dos indivíduos, após consideração de todas as atuações do Estado, seja tributando os mais ricos, seja subsidiando os mais pobres, é um grau de desigualdade muito, muito, muito baixo. E assim a gente vai vendo para a maioria dos países, tá? O coeficiente antes da participação do Estado e depois da participação do Estado. Quando a gente chega lá nos países de mais alto grau de desigualdade, eu quero mostrar para vocês aqui, ó. O que acontece no caso de um Brasil da vida? O coeficiente de Gini já caiu, tá, gente? Quando eu era estudante de economia há 30 anos atrás, esse número era acima de 60. Então, a gente conseguiu algum avanço aqui. Mas comparar as famílias no Brasil antes da atuação do Estado, depois da atuação do Estado, a gente vê que a contribuição do Estado para igualdade de acesso a bens e serviços é modesta. O Estado é ineficaz. Ele arrecada muito e ele distribui mal. Então, a gente ainda tributa pouco as pessoas mais ricas e a gente ainda subsidia mal a grande massa de brasileiros pobres. O Estado é grande e ele não distribui renda como outros estados são capazes de fazer. Tudo bem que o Brasil não é o pior caso, né? A gente tem aqui, no caso da África do Sul, uma desigualdade ainda mais brutal, mas que também tem um Estado que é pouco capaz de atenuar esse processo de desigualdade. Eu ouvi alguém aí abrindo o microfone, gostaria de fazer algum comentário? Ô, professor, na verdade é só uma referência, porque o slide anterior, ele fala que o índice de Gini é próximo de 1, né? Só que a escala aí vai estar em 100. Era só para... Ah, tá, é verdade. Aqui, né? Porque no caso seria mais próximo de 100, nesse caso. É só essa... Perfeito, obrigado, viu? Você tem toda a razão. Esses números a gente costuma apresentá-los assim, 0,66, 0,45, e aqui ele mudou a escala sem avisar. Tem toda a razão, tá? Obrigado pela alerta aí. Tá, então a gente está vendo, gente, que é um Estado que não é que ele não distribui renda. O Estado brasileiro, tudo bem que essa estimativa aqui é de... quando que está aqui o Brasil? 2013. Então, a gente ainda estava tendo um país que crescia, que tinha um desemprego relativamente baixo, tá? Então, se a gente fosse olhar a situação hoje, é possível que a gente encontre números piores, tá? A gente estava aqui no auge do melhor momento do governo Dilma. Dali em diante, a gente sabe que houve uma deterioração do ambiente econômico, político, e até uma crise política que levou ao seu impeachment em 2016. Tá, mas de toda forma, o Brasil, mesmo no auge
da sua inclusão social, depois de 16 anos de tripé macroeconômico, depois de 2 anos e meio, 3 anos de governo Dilma, a gente ainda era um país que atenuava pouco a sua desigualdade com as atividades do Estado, tá? Todos esses gráficos que eu trouxe para vocês, gente, é de um livro chamado Contas Públicas, do Felipe Salto e de um outro autor aqui, Josué Pellegrini. Esse cara aqui foi até meu chefe lá quando eu trabalhei no Ministério da Fazenda. Depois eu conto essa história para vocês, mas há 1000 anos atrás eu fui servidor do Ministério da Fazenda, naqueles cargos de DAS, sem um vínculo efetivo com o setor público, mas atuando como assessor. E esse Josué Pellegrini é um cara muito bom, escreve muito bem, mas aí eles falam assim, a partir da observação de evidências empíricas e de vários estudos recentes, do ponto de vista do desenvolvimento econômico e social, tão ou mais importante do que o tamanho do Estado é como ele arrecada os recursos necessários para financiar suas políticas e no que e como ele gasta. Então, essa hoje parece ser uma frase relativamente consensual. Todo mundo concorda que o Estado, o que não importa não é ele ser grande ou pequeno. O que importa é ele gastar bem e arrecadar bem. Tá, então, eu queria caminhar aqui para a nossa etapa final desse encontro de hoje, falando um pouquinho sobre o projeto de lei e diretrizes orçamentárias para 2021. Nós vamos discutir no nosso próximo encontro esse ciclo orçamentário, tá, gente? As etapas de preparação, essa tramitação do orçamento, né? O rito de elaboração, aprovação e execução orçamentária. Nós vamos discutir isso a partir do nosso próximo encontro. Mas eu refaço aqui um primeiro comentário que eu já tinha feito lá no nosso encontro informal ontem, de dizer que a própria existência de lei de diretrizes orçamentárias anuais já é, em si, uma aberração. Não era para a gente ter leis de diretrizes orçamentárias. Era para a gente aprovar a cada ano o orçamento. No entanto, a cada ano a gente aprova o orçamento e as maneiras como o orçamento vão ser executadas. O orçamento vai ser executado. Então, essa ideia de que a regra para aprovação de crédito suplementar muda a cada ano, tudo isso não faz o menor sentido. Isso daí ainda é resquício de um período em que a gente não era capaz de se organizar e de ter números confiáveis para fazer a gestão fiscal. Hoje em dia nós temos esses números, tá? E nós vamos mostrar isso, que não existe essa razão para a gente continuar com esse rito alongado. Tá, quando a gente lê a apresentação preparada pelo Tesouro Nacional para esse projeto de lei de diretrizes orçamentárias, ele coloca lá algumas frases bem intencionadas, nós vamos ter austeridade fiscal para 2021 e 2023, lembrando que esse documento, ó, como eu destaquei aqui embaixo, esse é um documento de abril de 2020. Então, a visão que se tinha aqui do tamanho da crise pandêmica ainda era muito, muito, muito benevolente, tá? A gente era muito inocente sobre o tamanho da crise que a gente teria nas nossas mãos no período subsequente. Tá, então a gente tinha, ele declara certa incerteza em relação a 2021, principalmente por causa da Covid. E é natural que faça assim. Ele reitera a necessidade do teto dos gastos e que a sua disposição a observar os limites impostos pelo novo regime fiscal. No entanto, gente, lá na sua apresentação, e esse talvez seja a grande questão que está em discussão hoje, naquelas pessoas que deveriam compor a comissão mista de orçamento. A comissão mista é quando a gente tem deputados e senadores analisando as leis orçamentárias. Tá, isso é um rito que acontece todo ano. Uma das dificuldades das pessoas que conhecem essa comissão mista de orçamento, que não esquece estar se organizando, ela não está formada, ela não está operante hoje, justificada pelo regime remoto de trabalho do Congresso, essas comissões não estão funcionando.
Mas as pessoas que participariam dessa comissão observaram lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias uma aberração, uma novidade. Ele fala assim: qual que vai ser a meta fiscal? Não sei. Vai ser a receita menos aquilo que é imposto pela regra do teto dos gastos. Ou seja, enquanto que eu vou gastar a mais, eu não sei. Eu não vou aferir, eu não vou prever. Eu vou dizer que a previsão muda conforme a receita mude. Então, aqui, a gente está, entre aspas, permitindo a atualização da meta de déficit primário pelas estimativas de receitas e despesas definidas pela regra do teto dos gastos na PLOA e nos relatórios bimestrais e extemporâneos, ou seja, durante a execução. Olha aqui esse finalzinho, ó, relatórios bimestrais. Conforme eu vou refazendo a estimativa de receita, eu vou atualizando a meta fiscal. O que significa isso? Significa dizer que eu não tenho meta. Isso daqui, as pessoas fazem muito piada com as frases malucadas da Dilma, mas isso aqui é exatamente o que a Dilma falava. Nós não vamos ter uma meta. Nós vamos ter uma meta e quando a gente alcançar a meta, a gente vai dobrar a meta. O que nós estamos fazendo aqui é o mesmo tipo de conversa fiada, de falar, seja lá o que for. Eu não sei qual que é a meta, eu não tenho como me ater a uma meta. Então, esse tipo de coisa que está sendo prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias é muito pouco provável de o Congresso hoje aprovar. Por quê? Porque viola aquilo que tem sido a melhor prática do serviço público hoje, é de falar, não, eu tenho uma meta, eu autorizo o Estado a gastar mais do que arrecada no montante de tal. E a dívida pública não poderá crescer mais do que tanto. Quando a gente está falando isso, a gente está de fato, o Congresso está de fato delegando um certo parâmetro de operação do orçamento para o ano seguinte. Aqui, o governo Itamar, olha, já pensou quem que eu fui buscar? O governo Jair Bolsonaro, na figura do seu ministro da Fazenda, Paulo Guedes, resolveu resgatar um pouco de Itamar Franco, já que eu cometi esse ato falho aqui, resolveu fazer uma espécie de um engano que eu gosto. Nós não temos mais meta fiscal. A meta fiscal vai ser atualizada a cada 2 meses, conforme muda a estimativa de receita. Tá, então, nós estamos vendo um processo de gestão orçamentária, que aqui eu vou concluir a nossa fala de hoje, a nossa conversa de hoje, fazendo breves comentários sobre um modelo organizacional. Alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar sobre ele, tá, gente? É um modelo chamado lata de lixo. Eita, peraí. Você vai dizer que o Congresso Nacional é uma lata de lixo? Não, calma. Você vai dizer que a Comissão Mista de Orçamento do Brasil é uma lata de lixo? Não, calma. Você vai dizer que qualquer organização, quando se reúne para fazer orçamento, acaba funcionando como uma lata de lixo? Calma, gente. O nome lata de lixo parece ter uma conotação negativa, que esses 3 autores aqui muito importantes, Cohen, March e Olsen, não tinham a intenção de falar, tá? Olha o que eles queriam dizer com uma lata de lixo. Eles queriam dizer um ambiente para qual convergem problemas, soluções, tecnologias, sentimentos, e que quando você abre a tampa de uma lata de lixo, você não sabe o que vai encontrar ali. Você não sabe se vai encontrar material orgânico, se você vai encontrar só papel, se vai ter caco de vidro, se vai ter... A cada momento, para aquele ambiente, convergem soluções procurando por problemas, sentimentos querendo uma arena para que eles sejam expressos, políticos procurando o que fazer, gestores procurando uma decisão para tomar. Então, aqui é uma descrição de organizações que não atuam segundo aqueles princípios fundamentais da administração. São organizações anômalas. E ao propor esse modelo lata de lixo, o que esses autores queriam não era dizer que essa era uma organização ruim, ou que essa era uma organização que precisava ser evitada. O que eles queriam dizer é assim, toda e qualquer organização, pelo menos parte do tempo, funciona dessa forma irracional. Então vamos entender o que esses caras disseram para vocês, de alguma forma, me acompanharem aqui. Por que eu estou trazendo essa reflexão na discussão sobre orçamento no Brasil?
Tá, o que é um modelo de lata de lixo, ou modelo organizacional de lata de lixo? Ele tem 3 condições. Primeiro, que as preferências são inconstantes. Ou seja, uma hora as pessoas pensam de um jeito, outra hora elas pensam de outro. O que eu penso que é melhor para o Brasil é diferente do que o Marcelo pensa que é melhor para o Brasil, do que o Renato pensa que é melhor do que o Brasil, é melhor para o Brasil. E o que eu penso hoje que é melhor para o Brasil é diferente do que eu pensava ontem sobre o que é o melhor para o Brasil. Então, as preferências dos agentes, dos atores, são inconsistentes e são inconstantes. Elas mudam conforme o tempo passa. Segundo, a tecnologia é incerta. Ah, não, cada um tem uma visão de que o Brasil precisava fazer para distribuir renda. Ah, eu acho que tinha que ter mais Bolsa Família. Não, eu acho que tinha que ter mais emprego. Não, eu acho que tinha que ter mais obra pública. Não, eu acho que tinha que ter um orçamento maior para estados e municípios. Não, eu acho que tinha que ter menos municípios. Cada um tem uma tecnologia, cada um tem uma ideia de como que as soluções deveriam ser encontradas. É o C2. E a terceira é participação fluida. Tem hora que eu estou participando, tem hora que eu estou atuante, tem hora que eu nem vou lá. Tá, então eu quero que vocês pensem nessas 3 características aqui e olhem para o nosso Congresso Nacional. Pensem lá na nossa imagem, daquelas 2 panelinhas, né, uma virada para baixo, uma virada para cima. Essas 3 características aqui batem perfeitamente com o Congresso Nacional. As preferências são inconstantes, às vezes mudam, um conjunto de deputados é reeleito, outros não é, outros não são reeleitos. A tecnologia é incerta, cada hora as pessoas têm ideias diferentes de como que vão resolver os problemas do Brasil, e a participação é fluida. Tem hora que os caras estão preocupados em postar na rede social, tem hora que os caras estão lá discutindo os problemas do Brasil. Então, isso acontece em arenas de decisão, e principalmente arenas de decisões orçamentárias, tá? Então, o que eu vou comentar aqui com vocês, gente, só para terminar esse nosso encontro, é algumas dessas características desse modelo, e que batem com muito do que a gente vê nas discussões orçamentárias e nas discussões parlamentares. As 2 grandes perguntas são como que essas decisões são tomadas, sem objetivos consistentes e compartilhados. Então, como que a gente aprova um orçamento se a gente não tem consenso de como que deveria, de fato, gastar o dinheiro? Como que os membros se tornam ocasionalmente inativos, ou ativos, mais engajados ou menos engajados? Como que eles retiram ou dedicam atenção para as decisões que são tomadas? Então, o que a gente tem, na verdade, é um fenômeno humano, complexo e muito menos racional do que a gente gostaria que fosse. Aquelas 2 condições, C2 e C3, elas levam ao colapso a maioria dos axiomas e métodos de gestão. Tudo que a gente pensa na TGA, na Teoria Geral da Administração, vai por água abaixo quando a gente tem aquelas 2 condições. Só para resgatar aqui, ó, C2 e C3, desculpa, C2 e C3 são tecnologia incerta, cada pessoa acha que tem uma solução específica para resolver os problemas do Brasil, e participação fluida, tem hora que a gente participa, tem hora que a gente não participa. Então, isso não bate com aquilo que a gente pensa que deveria ser a gestão moderna, organizada, de decisões públicas, tá? Com isso, frequentemente o timing e o significado das escolhas ganham muita importância. A estrutura organizacional talvez ganhe importância central. Eu deveria ter colocado em destaque aqui, tá, gente? O que vai importar profundamente nesses casos é a estrutura organizacional. Então, a mensagem de a gente trazer essa reflexão, e eu deixo aqui alguns desses slides para vocês poderem ler, consultar e, de alguma forma, se lembrarem, aqueles que já conhecem esse tipo de estrutura, é que o que esses caras fizeram foi uma espécie de um exercício de simulação e que eles entenderam que as organizações, em algumas ocasiões, não agem de forma racional, não agem de forma organizada, deliberada, e o que caracteriza esse caso é o comportamento humano. São as inconsistências humanas, são os paradoxos pessoais que cada um de nós vivemos, e a nossa capacidade de se ater ou não a determinados ritos e estruturas normativas, tá? Tá, então a gente vê que no Brasil a gente tem muitas regras de gestão fiscal, e, no entanto, a gente tem muita desobediência das regras de gestão fiscal. Então, a gente não tem tanta capacidade de obedecer essa estrutura que foi colocada. Aqui tem uma frase que eu considero bem emblemática desse modelo,
As oportunidades de escolha são grandes latas de lixo, onde são lançados problemas e soluções por um conjunto variável de atores. Podem haver muitas latas de lixo com diferentes rótulos. O que se encontra em cada lata depende do rótulo, o tipo de lixo que se está produzindo no momento e a frequência com que os lixos são recolhidos e trazidos para descarte. É claro que aqui a gente está explorando ao máximo essa imagem de uma convergência meio caótica de problemas, soluções. Então, aqui a gente entende, por exemplo, que algumas das pessoas que vão lá, se elegem para serem deputados e senadores, essas pessoas são portadoras de soluções, mas que precisa convencer as outras pessoas de que há um problema. Então, muitas vezes, as soluções antecedem o problema, ou pelo menos o consenso sobre a existência do problema. Tá? Então, o grau de dedicação, a emergência dos problemas, tudo isso, muitas vezes, acaba acontecendo de uma forma aleatória, e as escolhas acabam se sucedendo de uma forma pouco previsível. Quando esses três autores criam lá um sistema de equações para simular esse ambiente, eu não vou entrar aqui muito em detalhes em toda essa questão, porque aqui é simplesmente trazer uma imagem, uma reflexão sobre orçamento e decisões coletivas no Brasil. Eles fazem essas simulações e começam a encontrar uma série de padrões que são muito próximos daquilo que a gente vê na gestão orçamentária e na atuação de parlamentos em geral, tá? Então, problemas, o fluxo de problemas são problemas que as pessoas trazem para dentro da organização. Então, dentro de uma empresa, pode ter lá uma reunião de diretoria para discutir qual cor do muro que a turma vai pintar. E você fala, gente, mas nós somos diretores, nós deveríamos estar cuidando de coisa importante. Não, mas porque tem uma polêmica aqui, porque a comunidade está revoltada, porque as paredes são muito quentes, que não sei... Então, os problemas são trazidos para dentro da organização, muitas vezes não são problemas racionalmente escolhidos. Outros são questões sociais, como é o caso de uma pandemia. A pandemia foi trazida para dentro da discussão orçamentária. Não estava no previsto lá, quando você pensava no orçamento de 2020, que foi preparado em 2019. Ninguém discutiu pandemia. Essa questão penetrou a execução orçamentária de 2020 e marcou profundamente, tá? As soluções, geralmente, a gente tem um ator, um conjunto de atores que se dispõem a propor certas soluções. Essas soluções, às vezes, são passageiras, são temporárias. Algumas vezes elas são apenas engodos, são apenas postergação de decisões. Os participantes vão e vêm, então, ora, eles estão muito engajados, muito ativos na tentativa de resolver problemas, ora, eles desaparecem. E as oportunidades de escolha, né, as arenas de decisão, elas dependem muito da estrutura que está sendo colocada. Então, eles fazem uma série de estudos sobre essas diferentes estruturas possíveis, aí eles colocam estruturas mais hierarquizadas, mais concentradas, a decisão na mão de poucas pessoas. Qual que é o padrão de decisões que sai desse modelo? Quando coloca estruturas mais democráticas, com mais ampla participação, que tipo de decisão que é mais frequentemente tomada, se são decisões reais, ou se são decisões protelatórias. Então, tudo isso é só para a gente fazer uma reflexão final, tá, gente? A estrutura organizacional diante de organização orçamentária e diante de decisões de grandes coletivos como o parlamento, a estrutura organizacional é fundamental. Elas que definem o padrão de emergência dos problemas, as ocasiões em que soluções e problemas são conectados, o ritmo esperado de participação dos atores, o quanto de energia que deve ser empregada para cada decisão, quanto de tempo, quanto de atenção, né, crucial que vai ser dada para determinados aspectos, e até estabelece o tipo de ligações e inter-relações entre os diferentes correntes e diferentes atores, tá? Então, essas simulações, obviamente, elas são apenas um exercício fictício, mas elas batem muito com aquilo que a gente vê
acontecendo com orçamentos e com o funcionamento de parlamentos, tá? A gente tem latência de problemas que permanecem sem a atenção durante muito tempo, a gente tem certas decisões que são tomadas com rapidez e outras que são muito lentas, muito difíceis, a gente tem atores que só se engajam para determinados tipos de conflito ou para determinados tipos de articulação. Então, a gente vê um padrão de funcionamento que muito se assemelha à discussão orçamentária, tá? Eu trouxe esse modelo aqui, não que ele faça parte da nossa temática principal da nossa disciplina, mas que ele nos permite, de alguma forma, dialogar com uma visão menos ingênua sobre a racionalidade dentro da gestão orçamentária e das finanças públicas, tá? O modelo lata de lixo, gente, eu acho que vale a pena vocês conhecerem, ele está aí nos principais obras de teoria da administração, é um modelo referencial, alguns daqueles autores ali são autores realmente considerados verdadeiros gurus da administração, como é o caso do James March, cara que publicou durante muito tempo, coisas muito importantes. Mas eu queria fazer essa reflexão final. A gente está falando de um problema cuja interação é humana, é complexa, e que frequentemente ela não é dotada da racionalidade que a gente gostaria. Isso acontece nas arenas de decisão orçamentária, isso acontece na formulação de consensos num Congresso Nacional. E aí eu queria ouvi-los. Se vocês já tinham ouvido falar desse modelo de lata de lixo, se vocês acharam curioso, se vocês ficaram indignados quando a gente sair do ambiente da racionalidade pura e falar de modelos de administração em que se observa profundo grau de irracionalidade, deixa eu ouvi-los um pouco sobre essa reflexão. O modelo em si, professor, eu já tinha ouvido falar um pouco, mas na área de políticas públicas, né? Que assim, que é mais ou menos essa área, né? Onde você já existe soluções que estão à espera de serem postas em prática, né? Então, assim, tinha ouvido um pouco nesse sentido, mas não sobre esses fundamentos dele, em que ele se baseia, né? Nas referências, né? Que são mais volúveis, tal, não conhecer tanta profundidade. Eu acho que, assim, e também nunca tinha parado para pensar ele aplicado dentro do orçamento, né? Dentro do Congresso, dentro dessa coisa, foi bem interessante. Eu acho que dá uma forma de ver algo que a gente já observa que é meio estranho, mas a gente consegue botar isso dentro de uma coisa mais organizada, né, para a gente entender e interpretar a partir de alguns fundamentos. Legal, Renan, eu concordo com você. E olha, quer ver uma outra realidade bem semelhante ao orçamento de um país e o modelo lata de lixo? Reunião de condomínio. Quem já participou aqui de reunião de condomínio no seu prédio? Você vai ver que as agendas são, às vezes, volta uma coisa que foi discutida lá em fevereiro, volta em novembro. E aí começa um arranca-rabo lá, uma briga, uma disputa. Não, nós precisamos fazer tal reforma. Não precisamos, aquilo é caro demais e tal. E ali as pessoas estão discutindo orçamento. Toda hora elas estão discutindo, não, vai ter que aumentar o condomínio. Não pode aumentar o condomínio. Ninguém aguenta mais aumentar. Mas tem que fazer tal reforma. Não, vamos ter um jeito mais barato de fazer e tal. Então, essa participação irregular. Então, tem gente que hora vai na reunião do condomínio, depois passa 3 reuniões sem ir, aí chega, começa a questionar tudo que aconteceu nos últimos 3 meses, a pessoa fala, não, sou contra, vamos mudar, isso é um absurdo, porque tem uma lei assim, assado e tal. Então, orçamento e participação coletiva tem uma cara de modelo lata de lixo. E, infelizmente, às vezes esse modelo é considerado pejorativo. Ele é visto como sendo, dizendo assim, é uma organização anômala, é uma organização que não deveria acontecer. E esses atores falam assim,
Esse tipo de coisa acontece em todas as organizações. Pelo menos uma parte do tempo, em qualquer organização, a Amazon, a organização mais excelente possível que você tiver, pelo menos parte do tempo ela também atua dessa forma. O que mais? Quem gostaria de comentar também sobre essa reflexão? Eu achei interessante o ponto até que o senhor queria destacar também, destacou, que foi a questão da estrutura organizacional, que me repete também ao Pacto Federativo, a estrutura como o nosso Estado está organizado. Você centraliza os recursos em Brasília, que mais o ministro fala, né, descentralizar os recursos, e chega a ter municípios, né, até é um município, inclusive, interessante, que é da sua cidade, lá, do seu estado, Minas Gerais, que é o menor município com menor quantidade de habitantes, 776, Serra da Saudade. Um município desse, que tem no mínimo, ele vai ter, né, agora nas eleições, no mínimo 9 vereadores, ou seja, colocar um assessor por cada vereador já dá 18, 20 pessoas, enfim, só ali você vai ter um consumo de recursos ali, só na Câmara de Vereadores, maior do que qualquer escola desse município, maior do que qualquer posto de saúde desse município. Então, eu acho. Essa questão. Não, uma das coisas que mais me preocupa, Teófilo, diariamente, é o fato desses 5.500 municípios. Quando a gente discute reforma administrativa, eu gostaria que a gente discutisse isso. E, no entanto, quando você vai ver lá no Congresso Nacional, o que o pessoal está discutindo é como criar novos estados. Existem 6 ou 7 projetos para criar novos estados. Então, estão querendo fazer Minas Gerais do Norte, dividir o Pará em não sei quantos. A ideia é criar mais estrutura. É inacreditável. Aí você fala assim, gente, mas essa não é racional. Não, mas isso é uma lata de lixo. Uma lata de lixo no sentido de que as soluções aparecem e começam a tentar argumentar que existe um problema para aquela solução. Não é assim, você identifica um problema, racionalmente busca alternativas para enfrentar aquele problema, vai lá e encontra soluções. Não, não é assim. O que você tem, na verdade, são soluções que vão tentar se impor para criar certos problemas. Mais alguém gostaria de comentar? Professor, esse modelo da lata do lixo remete muito ao pensamento da racionalidade de Simon, né? Exato. No modelo cartesiano, que todo mundo tinha que saber tudo o que ia acontecer e depois vem um certo alívio de você assumir suas limitações, né? Exatamente, Maria. A gente está falando aqui de racionalidade limitada, né, que é o modelo de Simon, lá de 1947, e que o Simon, inclusive, é um coautor frequente do James March. Os dois têm vários trabalhos juntos publicados. Então, essa ideia de compreender a organização com um olhar mais realista, com mais capacidade de ver ali a atuação humana, o comportamento humano, e que ele não é esse primor de racionalidade que a gente gostaria que fosse. Você tinha aproveitado, você disponibilizou essas apresentações de PowerPoint? Sim, essa Teria como apresentação... disponibilizar antes da aula, porque aí dá para fazer as anotações durante a aula, sabe? Claro. Se eu puder. Não, claro. Inclusive, ela já está lá. Tá? A gente vai tentar sempre bom. colocar antes. Antes de cada aula, eu vou colocar as minhas fichas de aula, tá? Então, eu convido todo mundo a fazer uma visitinha lá no nosso espaço no AVA, conhecer todos os recursos que tem lá, e qualquer dúvida, não hesitem em me procurar, seja no privado, seja lá no grupo geral com todo mundo, tá? Professor, só uma observação, eu não achei o livro de Finanças Públicas no e-book da Biblioteca Central, mas eu acredito que a gente vai encontrar na internet. Aí quem puder, quem encontrar primeiro e compartilhar no grupo, se possível. O livro do Mansueto e do Felipe Salto, né? Esse realmente não estava no Minha Biblioteca, né? Na plataforma que a Rural comprou não tinha esse. Mas eu ouvi falar aí que pode ser que encontrem aí um PDF voando pela internet da vida. Infelizmente, nesse caso, eu não posso ajudar. Mas também não é um livro muito caro, tá, gente? Eu acho que custa R$20, R$25 no e-book, uma coisa assim. Então, também não é nada que seja inacessível para qualquer um de nós. E é um bom livro, eu recomendo.
Pessoal, eu gosto muito da ideia da gente terminar esse primeiro encontro cedo. O que vocês acham? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Enfim, também esse vídeo está sendo gravado, vai ser disponibilizado. E aí eu convido vocês a comentarem, a fazerem sugestões, a trocarem ideias. Na tarde de hoje eu vou abrir o primeiro fórum lá no AVA e vou contar com essa semana, até o nosso próximo encontro, que vocês vão fazer as leituras que estão sendo recomendadas no plano de ensino e cada um de vocês vão propor, né, 2 perguntas com as suas respectivas respostas sobre a temática, ou que está sendo discutido aqui agora, no nosso encontro síncrono, ou naquela leitura que eu recomendei lá dos capítulos que eu sugeri para essa semana, tá bom? Eu também vou fazer as minhas sugestões de perguntas, mas cada um de vocês deverá participar de pelo menos 7 dos 8 fóruns. É até bom eu explicar isso aqui, tá, gente? Se você faltar um, isso não vai prejudicar em nada a sua nota. O que eu vou pegar depois vai ser as suas 7 melhores desempenhos de 8 fóruns. Em que vocês têm que contribuir com essas 2 perguntas e 2 respostas sobre as temáticas da leitura daquela semana. Tá ok? Ok, então eu vou interromper aqui a gravação e vou permanecer por mais alguns minutos se alguém quiser comentar alguma coisa, mas aqueles de vocês que estiverem mais apressados, já vou me despedindo.